Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite. A mensagem de hoje, a nossa página inicial, Ante o Mais Além, é uma mensagem de Emmanuel. Anseias pela manifestação dos entes amados que te antecederam na grande viagem da desencarnação. Porém, diante dos seres queridos, domiciliados no mais além, reflete acima de tudo na infinita bondade de Deus, que nos empresta as afeições um dos outros por tempo determinado, a fim de aprendermos, através de comunhões e separações temporárias, a entesourar o amor indestrutível que nos reunirá um dia na felicidade sem adeus. Enquanto perdure a distância do ponto de vista físico, cultiva a saudade nas leiras do serviço ao próximo, qual se estivesses amparando e auxiliando a eles mesmos, tanto quanto efetuando em lugar deles, tudo quanto desejariam fazer. Assim, construirás gradativamente a ponte de intercâmbio pela qual virão ter espontaneamente contigo, de modo a compreenderes que berço e túmulo, existência e morte são caminhos da evolução para a vida imortal. Boa noite a todos. Meu nome é Iris Alvim, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje estamos aqui na sessão de prece para os desencarnados e vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, nos itens 1 e 2. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Talvez todas as palavras de Jesus, estas tenham sido as mais ridicularizadas pelos incrédulos. Por que isso se deu? Porque Jesus foi tão incompreendido ao dizer que o reino de Deus pertencia aos pobres de espírito. Jesus não quis dizer, como alguns acham, que pobre de espírito seria aquele que não tem muita inteligência. Não. Jesus queria dizer que os pobres de espírito seriam os humildes, os simples. E como nós podemos chegar a essa conclusão? Vejam só, Jesus fala muitas vezes sobre o orgulho. Uma fala que marca muito está em Mateus, capítulo 18, versículo 4, onde ele diz: Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Tirando por essa frase que ele disse e muitas outras que ele fala também, fica muito claro que ele queria dizer que os pobres de espíritos eram os humildes. Então, se a gente for consultar no dicionário de Oxford pela palavra humildade, nós vamos encontrar que humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É uma modéstia, uma simplicidade. Como a gente já vê aqui na classificação da palavra humildade no dicionário,
não é por uma pessoa que não tem uma inteligência, né? Uma pessoa que não tem capacidade de aprender, muito pelo contrário, é uma pessoa que tem consciência das próprias limitações, então é uma pessoa bastante inteligente. Se a gente for olhar na Wikipédia, nos aprofundamos mais ainda na palavra humildade. Lá encontramos: humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. E também encontramos lá na Wikipédia: a humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Olha só aqui, mostra que a humildade tem tudo a ver com o que Jesus queria dizer do pobre de espírito. Era exatamente isso o que ele queria falar. Agora prestemos atenção. Ser humilde não é ser submisso. Ser humilde é ter consciência das nossas limitações. É compreender que ninguém conhece tudo, que todos têm ainda o que aprender. Ser humilde é entender que todos somos iguais, todos ensinamos, todos aprendemos, isso sempre. Ser humilde é saber que não existe o melhor ou o pior, todos estamos na caminhada para o aprendizado. Então, sim, o reino de Deus pertence aos humildes, porque eles já entenderam que Deus é a sabedoria e nós estamos somente caminhando para aprender a ser uma pequena amostra do que Ele é. O caminho foi mostrado por Jesus. Então, por que pobres de espírito foi tão incompreendido? Kardec comenta: os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar a Deus. Bom, este comentário de Kardec sobre a classificação que fazem de si mesmos é o oposto do que Jesus queria dizer por pobre de espírito. Se observarmos bem, é o oposto da humildade. É o orgulho, a soberba. O orgulhoso acha que sabe mais que os outros, que todos são inferiores, que o mundo lhes pertence. Como então eles poderiam aceitar que o mundo seria dos pobres de espírito? Para eles o mundo seria dos homens de espíritos, no qual se inserem aqueles que sabem, que se acham que sabem, né? Eles se colocam num pedestal tão alto, por isso não aceitam que possa existir alguém mais alto que eles. Colocam sua inteligência num patamar tamanho que não deixa espaço para supor que, na verdade, não estão tão alto. Muito pelo contrário, podem estar muito mais abaixo do que supõem. Jesus, com suas palavras, nos ensina que é na humildade, na simplicidade, que se alcança o reino de Deus e não no orgulho e na soberba. Compreendendo que somos iguais, que somos todos filhos de Deus em processo de aprendizado, que cada um tem o seu quinhão de ensinamento para dar e muito aprender. É nos colocando em igual posição que estamos a caminho para o reino de Deus.
Kardec também comenta o seguinte: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Com todas essas informações em mente, nós temos que refletir sobre o que queremos para nós. O que será? A felicidade do reino de Deus ou os prazeres perecíveis que temos aqui na terra? Porque Jesus foi bem claro quando nos disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preferimos ser, então, pobres de espírito ou fazer parte do grupo que quer o contrário, ou melhor, os que se acham ricos de espírito? Isso fica para a nossa meditação. Eu, pessoalmente, prefiro ser pobre de espírito. E vocês? Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos ajude a fazer escolhas corretas durante toda a nossa vida. Boa noite a todos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, que sua luz, Mestre querido, se espalhe em todos os lares de todas as pessoas que estão aqui, escutando a nossa prece dos desencarnados. Que essa luz penetre cada canto de suas casas, cada pessoa que nela habita, e que se espalhe por todos os vizinhos, por todos os bairros. E que a sua luz, bom e querido Mestre, também chegue àqueles irmãozinhos desencarnados que estão no nosso coração, que fazem parte dos nossos pensamentos, cuja saudade dói, que eles recebam o nosso carinho, a nossa saudade, o nosso amor, que eles possam ser amparados por Ti, Mestre querido. E tenham a certeza de que são muito amados e muito queridos. Graças a Deus.